Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós falamos sobre as doenças causadas por protozoários. Hoje, nós encerraremos o conteúdo de protozoários falando sobre a malária e começaremos a falar sobre os fungos, o reino fungi, com as características gerais dos fungos e um pouco da diversidade dos fungos. Dando continuidade ao conteúdo de doenças causadas por protozoários, nós veremos agora a malária. Entre os protozoários apicomplexos, o gênero Plasmódio é um dos mais conhecidos por causar a malária, doença que já afligia os antigos egípcios há cerca de 5.000 anos. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, (OMS), em 2010 ocorreram no mundo 216 milhões de casos de malária, com 655 mil mortes, das quais 86% foram de crianças com menos de 5 anos, a maioria na África subsaariana. No Brasil, em 2011 foram registrados 267.049 casos de malária, mais de 97% na região amazônica, sendo o Pará o estado mais afetado, com 43,1% dos casos do país, né? Então a malária, ela é uma doença que ela já ocorre há milhares de anos, né? Há cerca de 5.000 anos atrás ela já afligia os egípcios. E ela ocorre em todo o mundo, onde existirem florestas que possam abrigar o mosquito transmissor da malária, haverão casos de malária, né? Onde houver floresta com mosquito transmissor, ali haverá casos de malária. Em 2010 foram 216 milhões de casos de malária no mundo, né? Muitos casos. E no Brasil também ocorre, só que no Brasil ela fica restrita na região amazônica, né? Porque na região amazônica é a única região aqui do Brasil onde existe o mosquito Anopheles, que é o mosquito transmissor da malária. Nas outras regiões não existe esse mosquito. Por isso que ela está mais restrita à região amazônica. Há 4 espécies do gênero Plasmodium que causam malária, todas transmitidas pela picada de fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles, que são hematófagas, né? As fêmeas do mosquito Anopheles, elas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, né? Hemato quer dizer sangue e fagos quer dizer comer, então elas se alimentam de sangue. Os protozoários Plasmodium malariae e Plasmodium ovale são responsáveis por uma forma branda da doença, ou seja, uma forma que não é grave, né? Uma forma com menos complicações, com menos problemas de saúde, né? O Plasmodium malariae e o Plasmodium ovale, responsáveis por a forma mais branda. O Plasmodium falciparum causa a forma mais grave da malária, ou seja, aquela que pode levar à morte, né? Que é a forma mais grave, que em algumas pessoas pode acabar levando à morte. E o Plasmodium vivax provoca uma forma de malária de gravidade intermediária, que nem é a mais grave e nem é a mais branda, é uma forma intermediária. No Brasil, o principal vetor é o Anopheles darlingi, que é o mosquito, a espécie de mosquito Anopheles, que no Brasil é o principal vetor, é o Anopheles darlingi. 83% dos casos registrados em 2009 foram causados por Plasmodium vivax,
que é o que causa a forma intermediária, de gravidade intermediária. 16,3% por Plasmodium falciparum, que é a forma mais grave. Ainda bem que a forma mais grave foi apenas 16,3%, né? 83,7% foi o Plasmodium vivax, que era de gravidade intermediária. Plasmodium malariae é raramente observado e Plasmodium ovale não ocorre no país. Então, os casos de malária no Brasil, a maioria são de Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum. Os outros dois, o malária é realmente observado e o ovale não ocorre no país. Uma pessoa adquire malária ao ser picada por fêmeas do mosquito Anopheles, do gênero Anopheles, contaminadas pelo protozoário. Na picada, elas injetam uma secreção salivar anticoagulante que pode conter as formas infestantes do plasmódio, chamadas de esporozoítos. Então, as fêmeas do mosquito Anopheles é quem suga o sangue das pessoas, são hematófagas, né? Na picada, elas injetam uma secreção anticoagulante, que é para que o sangue das pessoas não coagule e ela continue sugando. E é nessa secreção que pode ter a forma infestante do plasmódio chamada esporozoítos. Parte dos esporozoítos penetra nas células hepáticas, que são as células do fígado, nas quais se multiplicam de modo assexuado, ou seja, uma célula dá origem a outras células de forma assexuada, sem troca de material genético. Enquanto outra parte penetra nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue. Em cada célula hepática do fígado infectada, podem surgir, dependendo da espécie, entre 2.000 e 40.000 novos protozoários. Nas infecções por Plasmodium falciparum, os parasitas permanecem no fígado menos tempo que os das outras espécies de Plasmodium. Então, quando esse esporozoito infecta a pessoa, uma parte deles vai para as células do fígado e outra parte vai para a célula dos glóbulos vermelhos e começam a se reproduzir de forma assexuada, né? Dando origem a novos protozoários. Aqui nessa foto, nós temos a foto do mosquito Anopheles, que é o mosquito transmissor da malária, onde as fêmeas desse mosquito sugam o sangue das pessoas e transmitem o protozoário causador da malária se elas estiverem infectadas. Entre 6 a 16 dias após a infecção inicial, as células hepáticas infectadas liberam no sangue os novos parasitas, agora em um estágio chamado merozoíto. Então, nas células hepáticas, os esporozoítos eles sofrem uma modificação e passam para outro estágio chamado de merozoíto. Cada merozoíto que penetra em uma hemácia do sangue pode originar assexuadamente entre 8 e 24 novos merozoítos. As hemácias infectadas se rompem e liberam na corrente sanguínea novos merozoítos, que invadem hemácias sadias, repetindo o ciclo. A cada 48 horas, no caso de Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum, ou 72 horas para Plasmodium malariae, novas gerações de merozoítos são liberadas pela ruptura sincrônica das hemácias infectadas. Então, essa nova forma do protozoário, chamada de merozoíto,
ela invade as hemácias e se reproduz de forma assexuada, né? Liberando entre 8 e 24 novos merozoítos. Esses novos merozoítos invadem hemácias sadias e repetem o ciclo. Esse ciclo dura 48 horas para Plasmodium vivax e Plasmodium falciparum e 72 horas para Plasmodium malariae, que aí novos merozoítos são liberados na corrente sanguínea através da ruptura das hemácias. Milhares de hemácias, rompendo-se simultaneamente, liberam parasitas e substâncias tóxicas que causam febre e calafrios. Os picos de febre alta entre 39 graus Celsius e 40 graus Celsius coincidem com a ruptura das hemácias infectadas e a consequente liberação dos merozoítos no plasma. Então, quando essas hemácias se rompem e liberam os merozoítos, ocorre febre e calafrio. Os picos de febre é exatamente na hora quando as hemácias estão se rompendo e liberando novos merozoítos, aí onde a pessoa tem mais febre, a pessoa que está com a malária. Em algumas hemácias, em vez de se reproduzir por divisão múltipla, os merozoítos crescem e se transformam em formas sexuadas, os chamados gametócitos masculinos e gametócitos femininos. Ao sugar o sangue de uma pessoa doente, o mosquito transmissor pode ingerir hemácias contendo gametócitos que amadurecem no estômago do inseto, formando gametas masculinos e femininos. A união dos gametas dá origem a um ou mais zigotos que se instalam na parede estomacal do mosquito. Cada zigoto origina milhares de esporozoítos. Estes são liberados nas cavidades corporais do inseto e migram para suas glândulas salivares, de onde podem ser transmitidos para pessoas sadias. Então, na pessoa que está infectada com a malária, em algumas hemácias, o merozoíto, ao invés dele dar origem a novos merozoítos, ele se modifica, ele se transforma em uma forma sexuada, que é o gametócito masculino e o feminino, que são capazes de originar gametas, né? Gametas, eles realizam a reprodução sexuada, que é quando ocorre a troca de material genético. Aí, quando o mosquito suga o sangue das pessoas infectadas, ele acaba ingerindo hemácias contendo esses gametócitos, que vão amadurecer lá no estômago do inseto. Quando esses gametócitos amadurecem, eles já produzem gametas masculinos e femininos. Os gametas se juntam e originam zigotos. Esses zigotos vão se instalar no estômago do mosquito e liberar os esporozoítos. Esses esporozoítos vão invadir as cavidades corporais do inseto e migram para as glândulas salivares. Quando o mosquito vai pica uma pessoa sadia, aí como o esporozoito está nas glândulas salivares dele, ele acaba transmitindo a secreção anticoagulante contendo os esporozoítos e infectando as pessoas sadias, né? Podendo infectar pessoas sadias. Aqui nessa figura está mostrando o ciclo da malária, né? Por exemplo, aqui, ó. O mosquito transmite os esporozoítos por meio da secreção salivar. Então, quando o mosquito infectado pica uma pessoa sadia, ele transmite o esporozoito. Aí o esporozoito vai lá para o fígado e se transforma em merozoito, né?
eles vai lá e se transformam em merozoíto. Os merozoítos invadem as hemácias e lá nas hemácias eles dão origem a novos merozoítos, mas em algumas hemácias esse merozoíto se transforma em gametócito. Gametócito masculino e gametócito feminino. Quando o mosquito suga o sangue, o mosquito anófeles suga o sangue de pessoas infectadas, ele adquire os gametócitos masculino e feminino. Lá no estômago do mosquito, esse gametócito amadurece e origina gameta masculino e gameta feminino. Os gametas se juntam, ocorre a fecundação. Nessa fecundação ocorre o zigoto. O zigoto se instala na parede estomacal do mosquito, sofre o processo de meiose e após o processo de meiose, ele origina esporozoítos que invadem a glândula salivar do mosquito. Lá na glândula salivar do mosquito, esses esporozoítos podem ser transmitidos pelo mosquito para pessoas sadias, né? Quando ele picar uma pessoa sadia, ele vai inserir a secreção anticoagulante contendo os esporozoítos que vão acabar infectando as pessoas sadias. Aqui nós vemos algumas medidas para eliminar, para combater o mosquito transmissor da malária, que é o mosquito anófeles. Uma das formas é eliminar criadouros do mosquito, como locais que acumulem água, onde o mosquito possa liberar suas larvas, que essas larvas possam se desenvolver. Proteger portas e janelas com telas, para que os mosquitos não possam entrar nas residências. Usar inseticidas. O problema dos inseticidas é que eles também matam insetos bons, né, como abelhas, borboletas, insetos que fazem o bem. Proteger camas com cortinados de filó, que aqui nós chamamos de mosquiteiro, que evita que os mosquitos acabem picando as pessoas enquanto elas dormem, né? São algumas medidas para combater a malária. Atualmente, há vários medicamentos capazes de eliminar o plasmódio do sangue, além do quinino e de seus derivados utilizados tradicionalmente. Novas drogas terapêuticas têm sido usadas com sucesso no tratamento da malária. Drogas antimaláricas devem ser ingeridas preventivamente sob rigorosa orientação médica por pessoas que visitam regiões com alta incidência da doença. Então, ainda bem que atualmente existem medicamentos, né, capazes de eliminar o plasmódio do sangue, porque a malária ao longo do tempo ela matou milhões de pessoas, mas atualmente existem medicamentos capazes de eliminar o plasmódio do sangue, como o quinino e seus derivados, e novas drogas terapêuticas que estão sendo testadas no tratamento da malária. A principal medida de prevenção é combater a proliferação do mosquito transmissor, o mosquito anófeles, e impedir sua picada, através do aterro de lagoas e poças d'água, que possam servir de criadouros para o mosquito anófeles, transmissor da doença, e também pela aplicação de inseticidas sobre áreas atingidas pela doença. O problema dos inseticidas é que ele também pode matar insetos bons, né? Como borboletas, abelhas, insetos que fazem o bem e polinizam as plantas, né? Então o problema dos inseticidas é que eles também matam insetos bons, de importância ecológica e econômica. Mas a principal forma de evitar o mosquito, de evitar a malária, é através de evitar a proliferação do mosquito e impedir sua picada. Também pode ser utilizada telas em portas e janelas para impedir que o mosquito entre nas casas e cortinados de filó sobre as camas, que conhecemos aqui como mosquiteiro, para impedir que o mosquito pique as pessoas enquanto elas dormem. São formas de estar evitando a picada do mosquito, né? E evitar que o mosquito acabe transmitindo essa doença para as pessoas. Agora nós veremos os fungos pertencentes ao reino fungi, né?
Os fungos, antigamente, eles pertenceram ao reino protista, pertenceram a outros reinos, mas recentemente foi criado um reino só para eles, o reino fungi, né? Então atualmente os fungos têm um reino só deles, o reino fungi. Aqui na figura A nós vemos uma orelha de pau, que é uma espécie de fungo que dá em troncos de árvore, né? Aqui na letra B nós temos um cogumelo, da espécie Lepiota procera. Na letra C nós temos uma levedura, Saccharomyces cerevisiae. Na letra D nós temos um bolor em uma laranja. Na letra E nós temos o Aspergillus niger, que é um tipo de fungo também. E na letra F tem o fungo Candida albicans, que causa infecção de mucosa em seres humanos. Então, todos esses são exemplos de fungos, né? Nós podemos ver que os fungos, eles têm de diversas formas. Tem na forma de cogumelo, na forma de orelha de pau, na forma de leveduras, na forma de bolor, de diversas maneiras, né? Porque eles podem ser unicelulares, podem ser pluricelulares. Então, eles são muito diversos. As características gerais dos fungos. Os fungos possuem ampla distribuição. São encontrados no ar, no solo, na água e em detritos orgânicos. São eucarióticos, ou seja, possuem núcleo na célula, né? A célula dele possui um núcleo, delimitado por uma membrana chamada de carioteca ou envelope nuclear, com estrutura celular bem desenvolvida, né? A célula deles é bem desenvolvida. Tem várias organelas. São unicelulares e multicelulares, porque existem espécies de fungos unicelulares, como as leveduras, e existem as espécies multicelulares, como os cogumelos, os ascocarpos. Podem ser aeróbios e anaeróbios. Existem espécies que aeróbio é que necessita de oxigênio. Então existem espécies que vivem na presença de oxigênio, são aeróbios, e existem espécies anaeróbios que conseguem sobreviver na ausência do gás oxigênio. Possuem quitina em sua parede celular. A quitina é um polissacarídeo que também está presente no esqueleto dos artrópodes, né, como besouros, insetos, aranhas. Esses animais são artrópodes e têm um exoesqueleto de quitina. Essa quitina também é encontrada na parede celular dos fungos. São heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o próprio alimento. Precisam adquirir um alimento que vem de fora do corpo, nutrindo-se por absorção. Os fungos, eles nutrem-se por absorção. Eles digerem o alimento fora do corpo e se nutrem através da absorção do nutriente digerido fora do corpo deles. Então a nutrição deles é por absorção. Reproduzem-se sexuadamente e assexuadamente, através de esporos disseminados na natureza. Então, existem espécies que se reproduzem de forma sexuada, ou seja, com a troca de material genético entre dois organismos, e existem aquelas espécies que se reproduzem de forma assexuada, ou seja, sem a ocorrência de troca de material genético entre organismos, um único organismo se reproduzindo de forma assexuada, sem troca de material genético, através de esporos. Os esporos são estruturas bem pequenas, como se fosse um grão de poeira, que eles podem se espalhar pelo ambiente e quando eles encontram um lugar favorável, eles germinam
dando origem ao novo fungo. São organismos imóveis, ou seja, os fungos, eles vivem fixos em um lugar, também chamado de sésseis, né? Eles vivem imóveis em um lugar fixo. Podem ser saprófitos. Saprófitos é que se alimenta de matéria orgânica morta. Parasitas é que eles vivem às custas de outros organismos, como animais e plantas, causando doenças. Podem ser também simbiontes. Simbiontes é quando eles vivem em outro organismo, só que causando benefícios, né? O simbionte ele vive em outro organismo causando benefícios, sem causar prejuízos. E podem ser predadores, que é quando ele mata outro organismo e se alimenta dele. Eles podem matar outros organismos e se alimentar deles. Possuem glicogênio como reserva energética. O glicogênio é um polissacarídeo que também é encontrado nos animais. Por exemplo, o ser humano armazena glicogênio no fígado e no músculo, que é uma reserva de açúcar, né? É uma reserva de carboidratos, de glicídios. Então a reserva dos fungos é o glicogênio, a reserva energética. Possuem células especializadas, hifas, que formam uma estrutura maior, o micélio. Então os fungos possuem células em um formato chamado hifas, né? Que é em forma de filamentos. As células deles é em forma de filamentos, como se fosse um fio. Aí são chamadas de hifas e formam uma estrutura maior, o micélio. Eles não possuem tecidos verdadeiros, né? Eles não possuem tecidos verdadeiros. As hifas vão se juntando e vão formando o micélio. Aqui nós temos a representação de um fungo, né? Na letra A é a representação do desenvolvimento das hifas a partir de um esporo. Então o esporo germina, começa a crescer e forma as hifas. As hifas elas podem ser cenocíticas ou septadas. As hifas cenocíticas, como essa aqui da figura, é que ela não apresenta divisão entre um núcleo e outro núcleo. É o mesmo citoplasma para todos os núcleos, né? Todos os núcleos estão no mesmo citoplasma. Nesse caso, chama de hifa cenocítica. Já na hifa septada, que é da figura aqui B, existe uma estrutura chamada de septo, que separa um núcleo do outro núcleo, né? Existe uma divisão chamada de septo, aqui é uma divisão chamada de septo, que separa um núcleo do outro núcleo. E nessa divisão tem uma abertura que é o poro septal, onde pode haver algum contato entre um compartimento e o outro. No caso das hifas septadas, elas podem apresentar um núcleo, se for hifas monocarióticas, mono quer dizer um, ou elas podem apresentar dois núcleos em cada compartimento, se for a hifa dicariótica. Aqui nessa figura nós vemos que as hifas, que são células em forma de filamentos, né? Elas se juntam para formar o micélio, né? O fungo completo é o micélio. Cada filamento é uma hifa. O fungo inteiro é o micélio, né? As hifas se juntam para formar o micélio. Aqui na figura C é o cogumelo Amanita muscaria, que pode medir entre 10 e 15 centímetros de altura, que é um cogumelo, é um fungo basidiomiceto. A maioria dos fungos possui hifas septadas, que são aquelas que apresentam o septo, né, que é uma divisão que separa um compartimento contendo núcleo de outro compartimento. Então a maioria dos fungos vão apresentar hifas septadas. Porém, certos fungos possuem hifas cenocíticas.
é aquela onde os núcleos estão no mesmo citoplasma, sem divisão entre um e outro, sem separação de compartimentos entre um núcleo e outro núcleo. Durante o crescimento, as hifas do micélio liberam enzimas digestivas que atuam extracelularmente, degradando substâncias orgânicas presentes no substrato. As hifas absorvem então os produtos da digestão, utilizando-os como fonte de energia e de matéria-prima para a sobrevivência e o crescimento. Esse modo de vida dos fungos é responsável pelo apodrecimento de diversos materiais, como frutas, verduras, grãos e uma gama de substratos orgânicos, como madeira, couro, etc. Então, os fungos, eles nutrem-se por absorção, né? Eles liberam enzimas no substrato onde eles estão. Essas enzimas começam a digerir a substância. Depois que essa substância está digerida, eles absorvem através da superfície do seu corpo, né? E dessa forma eles acabam degradando diversas substâncias, como roupas, couro, frutas, verduras, alimentos. Então, se, se qualquer produto que tenha substância orgânica não for bem armazenado, ele pode passar a ter fungos nele, né? Porque os fungos produzem os esporos, esses esporos se espalham no ambiente e quando eles encontram uma matéria orgânica, eles começam a se desenvolver, né? Agora nós veremos a diversidade dos fungos. Há cerca de 60 mil espécies de fungo descritas pelos especialistas, mas estima-se que exista pelo menos 1 milhão de espécies por ser descobertas. Então, 60 mil espécies de fungo, elas já foram descritas, né? Então, essas 60 mil são as espécies já descritas, que já se conhece da sua existência. Mas alguns especialistas estimam-se que possa haver mais de 1 milhão. Só que essas 1 milhão ainda não foram descobertas, né? Precisam ser descobertas. Uma classificação moderna agrupa os fungos em 4 filos: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota. Nos dois últimos grupos, muitas espécies formam estruturas reprodutivas denominadas corpos de frutificação, constituídos por hifas especiais densamente aglomeradas, nas quais ocorre a meiose, com formação de esporos sexuados. Então, na classificação moderna, os fungos estão divididos em 4 filos, né? Sendo que os ascomicetos e os basidiomicetos, eles formam corpos de frutificação, que são estruturas onde as hifas deles estão densamente aglomeradas e sofrem meiose, produzindo esporos de forma sexuada, que é quando ocorre a troca de material genético. Fungos Chytridiomycetus, filo Chytridiomycota. Vivem em ambientes terrestres ou de água doce, com poucas espécies marinhas. Então esses fungos Chytridiomycetus, eles são encontrados tanto em ambiente terrestre quanto em água doce. Mas no ambiente marinho só existem poucas espécies. Podem ser unicelulares, que são aqueles que só possuem uma célula, ou multicelulares, que são os que apresentam várias células. A substância de reserva é o glicogênio, que é encontrado em todos os fungos, né? O glicogênio está presente em todos os fungos e também nos animais, que é um polissacarídeo
que é uma reserva de açúcar, né, de glicídios, de carboidratos. Então, o glicogênio é uma reserva de açúcar, que é uma reserva de fonte de energia, né? A maioria dos quitrídeos é saprofágica, ou seja, se alimenta de matéria orgânica morta. Mas há espécies parasitas, ou seja, que vivem às custas de outros seres vivos causando doenças. Parasitas de plantas, de algas, de protozoários e de animais. Um exemplo de quitrídeo parasita é o Batrachochitrium dendrobatidis, apontado como responsável pelo desaparecimento de anfíbios em vários continentes, e cuja ocorrência já foi relatada no Brasil. Então essa imagem aqui é do Batrachochitrium dendrobatidis, que é um fungo quitridiomiceto, que ele é parasita de anfíbios. Então esse fungo, ele causa a morte de muitos anfíbios. Diversas espécies de anfíbios são afetadas por esse fungo parasita e ele causa a morte de muitos anfíbios. Então é muito perigoso para os anfíbios, o Batrachochitrium dendrobatidis, que é um quitridiomiceto. Fungos zigomicetos, filo Zygomicota. São fungos dotados de hifas cenocíticas, que são aquelas que não apresentam divisões de compartimentos entre um núcleo e outro núcleo. Todos os núcleos ficam no mesmo citoplasma. E que não formam corpo de frutificação, ou seja, estruturas especializadas de hifas para reprodução sexuada. Eles não formam o corpo de frutificação. Um representante do grupo é Rhizopus stolonifer, bolor que cresce sobre superfícies de alimentos ricos em carboidratos, como pão, frutas e verduras. Então, os zigomicetos são os bolores, né? Eles são os bolores que dão em alimentos, em pão, em arroz. Qualquer alimento que for deixado fora da geladeira, que não for armazenado de forma correta, ele pode desenvolver o bolor, né? Então os bolores, eles pertencem ao filo dos zigomicetos, né? Os zigomicetos é o filo onde os bolores estão presentes. Certos zigomicetos parasitam plantas, protozoários, vermes e insetos. Então também existem zigomicetos parasitas, né? Algumas espécies podem causar infecções em seres humanos. Aqui nessa figura, nós temos a fotomicrografia do Rhizopus stolonifer, mostrando as hifas em verde. Então aqui em verde são as hifas, com esporângios em azul. Então esse em azul aqui são os esporângios, nas quais se formam os esporos em marrom. Então essas bolinhas marrons são os esporos, né? Os verdes são as hifas, o azul os esporângios e essas bolinhas marrons são os esporos. Aqui nessa outra figura nós estamos vendo o bolor no pão, né? Porque os bolores eles podem dar em pão, em arroz, qualquer alimento que for deixado fora da geladeira, né? Que não for armazenado corretamente, ele pode apresentar o bolor. Então o bolor começa a digerir o alimento a partir da superfície externa e vai absorvendo as substâncias digeridas, né? Depois eles produzem esporos e esses esporos se liberam no ar e podem contaminar outros alimentos. Fungos ascomicetos, filo Ascomicota. Caracterizam-se pela presença de ascos, do grego ascos, bolsa, odre,
que são estruturas especializadas onde se formam esporos sexuados, os ascósporos. Os ascomicetos recebem esse nome porque eles formam estruturas especializadas na formação de esporos em forma de bolsa, né? Aí ele recebe esse nome. Asco quer dizer bolsa em grego, né? Do grego asco quer dizer bolsa. Como eles formam estruturas produtoras de esporo em forma de bolsa, aí eles recebem o nome de ascomicetos. Um conhecido ascomiceto, embora não seja o mais típico do grupo, é a levedura, Saccharomyces cerevisiae, o popular fermento de padaria ou fermento biológico, que é esse que nós temos aqui na figura C, a levedura Saccharomyces cerevisiae. A levedura, ela é um fungo capaz de realizar fermentação, né? Eles realizam um processo de fermentação, que é um processo que não precisa do gás oxigênio. Então esse fungo é utilizado para produzir pão, para produzir bolos, para produzir bebidas alcoólicas também, porque ele realiza a fermentação alcoólica e também pode produzir bebidas alcoólicas. Então ele é muito utilizado para a produção de alimentos e bebidas. Tem também alguns ascomicetos produzem corpos de frutificação, como no caso da figura B, que é o corpo de frutificação do ascomiceto Moschella esculenta, um fungo comestível apreciado na alta gastronomia. Então, alguns ascomicetos, eles formam corpos de frutificação chamados de ascocarpos, que também algumas espécies são apreciados na gastronomia, na produção de alimentos, né? Os ascomicetos constituem cerca de metade das espécies descritas de fungo. Então, os ascomicetos têm uma grande importância, porque eles representam cerca de metade das espécies descritas de fungo. Em muitas espécies de ascomicetos, os ascos localizam-se em corpos de frutificação compactos, os ascocarpos, como no caso aqui da figura B, né? Na figura B a gente tem um ascocarpo, que é o corpo de frutificação onde as hifas estão bem compactadas, bem aglomeradas, e nessas hifas ocorre a produção de esporos de forma sexuada, ou seja, com a troca de material genético. Em algumas espécies, o ascocarpo é comestível e utilizado em culinária. Certos ascomicetos vivem em associações mutualísticas com algas ou cianobactérias, formando os líquens. Então, aqui na figura A, nós temos o líquen Cladonia carneola, com cerca de 3 milímetros de altura. Então, o líquen é uma associação mutualística entre fungos, ascomicetos e algas ou cianobactérias, que é uma associação de troca de benefícios entre dois organismos, tornando esse líquen muito resistente e consegue viver em ambientes inóspitos. Fungos basidiomicetos, filo Basidiomycota. São fungos que apresentam basídios, estruturas especializadas nas quais se formam esporos sexuados, os basidiósporos. Os basidiomicetos, eles também formam corpos de frutificação, e os esporos deles se formam em estruturas chamadas de basídios. Por isso que eles são chamados de basidiomicetos. A maioria dos basidiomicetos forma corpos de frutificação denominado basidiocarpos, conhecidos popularmente como cogumelos. Então, os cogumelos, eles são os basidiomicetos, né? O cogumelo é o corpo de frutificação chamado basidiocarpo, que é popularmente conhecido como cogumelos.
Há diversas espécies cujos basidiocarpos são comestíveis e alguns são largamente empregados em culinária, entre eles os cogumelos do gênero Agaricus, os champignons, né? Aqui na figura A, nós temos o corpo de frutificação do Basigio miceto Agaricus campestris, conhecido como champignon, muito utilizado na culinária. E aqui na outra figura nós temos um cogumelo aí, muito bonito, né, com a coloração vermelha, né? Só que alguns cogumelos vermelhos assim podem ser venenosos ou com substâncias alucinógenas, né? Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!